A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Digital, tem a honra de apresentar o webinar Direito e Videogame, evento organizado pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Spencer Todd Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito obrigado por participarem de mais um evento da Comissão Especial de Direito Digital da Seccional de São Paulo. Hoje já tivemos uma manhã cheia, uma tarde cheia, passamos o dia falando sobre questões jurídicas de bancos digitais, falamos sobre perícia, sobre prova, Banco Central, através da Febraban se manifestando, então foi um evento bastante cheio. Agora nós temos o privilégio de ouvir o professor Salah Khaled, que aceitou muito gentilmente o convite de falar conosco sobre o tema direito e videogame. O professor Salah tem um livro escrito chamado Videogame e Violência, e certamente ele vai falar para vocês, mas nós quisemos deixar este evento bem amplo, bem aberto, para falarmos sobre um tema de modo mais geral. Claro que o professor Salah é a grande estrela, é o convidado, é a pessoa mais importante do evento, e em breve passaremos a palavra para ele, que fará a exposição como achar mais adequado. Por gentileza, se forem fazer perguntas, utilizem a ferramenta QIA, Questions and Answers. Está conosco aqui também ninguém menos do que o meu amigo Alexandre Moraes da Rosa, que também é doutor em Direito. Eu já vou ler o currículo do professor Salah, mas o professor Alexandre já esteve conosco no Rodas de Tecnologia, que é doutor em Direito, juiz de Direito, um grande amigo, autor de diversos livros, assim como o professor Salah também, e que em breve entra para bater papo nessa nossa temática. Eu quero lembrar vocês que quando a gente fala de direito e videogame, existem questões relacionadas a direitos autorais, direito de imagem, existem questões criminais, questões civis, questões constitucionais, existem muitas questões para serem tratadas, e a escolha do professor Salah, inclusive a indicação do professor Alexandre Moraes da Rosa, é por conta do seu extenso trabalho, da sua extensa pesquisa nesta área. Eu vou ler o currículo do professor Salah, que é muito extenso, mas eu vou ler o currículo resumido que ele me enviou, para que vocês entendam o peso que ele tem na pesquisa acadêmica. O nome dele é Salah H. Khaled Júnior, eu não sei o que é o H, depois você me esclarece por gentileza, professor. Ele é professor, é presidente do Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, é professor permanente do PPG em Direito e Justiça Social da Universidade Federal do Rio Grande. Ele é doutor e mestre em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul e ele é mestre em História pela Federal do Rio Grande do Sul. Então, professor, eu passo a palavra já agradecendo imensamente por ter aceito esse convite e nos prestigiar com todo o seu conhecimento. Eu tenho um privilégio especial pensando, vendo que o senhor é presidente do Instituto de Criminologia Cultural, eu fui orientando no meu mestrado de ninguém mais, ninguém menos do que o professor Checaira, foi meu orientador de mestrado. Então, passo a palavra para o professor. Muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua pelo tempo que achar necessário. Infelizmente, o nosso evento tem a duração de 1 hora, então quando faltar mais ou menos 10 minutos, a gente tenta abrir para perguntas, senão a gente mantém esse debate. Professor Salah, a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite, Spencer, e agradeço também ao Alexandre, que é essa força que promove o encontro de hoje, de certa maneira, né, já que é por indicação sua que eu estou aqui mais uma vez falando com os amigos da OAB, e desta feita para falar, então, sobre direito e videogame e violência e sobre criminologia também. Para mim, sempre uma satisfação falar com o pessoal da OAB, embora na maioria das oportunidades eu tenha dialogado no âmbito do direito processual penal, até porque sou muito conhecido em função da minha tese de doutorado orientada pelo AURI, que é a busca da verdade no processo penal. Hoje nós não vamos falar de processo, vamos falar bastante de criminologia, de videogame e de violência. E fico muito feliz com essa questão comum, que é o fato de ter sido orientado pelo professor Checaira,
que também, em anos recentes, tem trabalhado com criminologia cultural no âmbito do programa de pós-graduação em Direito da USP, né, a criminologia cultural que cada vez mais se enraiza no Brasil como uma matriz inovadora de perspectivas sobre a questão criminal, que está para além das criminologias mais tradicionais do século XIX e do século XX, que eu poderia definir assim, e de certo modo com uma provocação que é pertinente à própria comissão, como criminologias analógicas. É a criminologia cultural que efetivamente nos dá condições de compreender um mundo no qual o digital e o analógico espiralam conjuntamente em diferentes matrizes de significado. E foi a criminologia cultural, por assim dizer, a matriz de perspectivas que eu utilizei para enfrentar essa questão, que, inclusive, é de grande importância para o contexto brasileiro, que é a questão que relaciona ou que aponta que haveria uma relação, né, entre games, entre jogos eletrônicos e violência real. Então, para efeito assim, de orientar um pouco a minha fala inicialmente, até porque sou um acadêmico por definição, não faço outra coisa, né? Eu sou um daqueles caras que não trabalha só da aula, brincadeira, né? Nós, professores, acadêmicos, pesquisadores, trabalhamos muito, né? Mas o meu foco é tão somente esse da academia. E, como um acadêmico, eu acho que há certas convenções que eu gosto de cumprir, e, por isso, falar um pouco sobre a criminologia cultural, tá? Algumas obras centrais que eu aqui recomendo. A primeira delas é o Criminologia Cultural, um convite, tá? Acho que não vai aparecer no Zoom direito, mas, enfim, que é um livro assinado por Jeff Farrell, Keith Hayward e Jock Young, que são os 3 grandes autores da criminologia cultural. Eu sou um dos tradutores desse livro, saiu em anos recentes. Um outro livro que também merece menção é o Explorando a Criminologia Cultural, que eu escrevi junto com o Jeff Farrell, o Keith Hayward e o professor Álvaro Oxley da Rocha. E agora, em anos mais recentes, por força de uma aproximação também com a editora EMAIS, nós estamos lançando a coleção Criminologia Cultural, cujo primeiro volume sai agora, dentro de alguns meses, com o Crimes of Style, a tradução do livro do Jeff Farrell, Crimes de Estilo, que é o primeiro livro que trabalhou com a criminalização do grafite. E, por fim, é claro, o videogame e violência. Então, a minha ideia aqui é, para aproveitar essa dinâmica, até porque temos aqui o Alexandre e o Spencer também, não ocupar todo esse espaço com uma fala minha, tá? Mas sim apresentar de maneira bastante sintética como eu discuti essa questão videogame e violência, na obra Videogame e Violência, Cruzadas Morais contra os Jogos Eletrônicos no Brasil e no Mundo, e depois disso a gente vai fazer uma espécie de bate-bola aqui, no qual outros temas relativos à questão das dimensões digitais da nossa realidade contemporânea certamente vão surgir. Então, inicialmente, fundamentalmente, o que eu faço no videogame e violência? É comum, de certo modo se tornou rotineiro nas últimas décadas, que em determinados episódios traumáticos de violência, particularmente nos casos que envolveram ataques a tiros em escolas ou em outros espaços públicos, tenha sido suscitada essa conexão entre violência e games, entre jogos violentos, entre o consumo de jogos violentos, ou, melhor dizendo, de expressões artísticas, até porque é disso que se tratam, e já foram assim reconhecidas, inclusive, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, num processo de grande visibilidade, e a eventual prática de atos violentos. Ou seja, o consumo de fantasia, seja ele na forma de histórias em quadrinhos, como aconteceu na década de 50, seja na forma de músicas de rock e pop, como aconteceu na década de 80, ou seja no caso dos games, isso seria criminógeno? Isso nos levaria à prática de atos de violência real? Então, basicamente, essa é, digamos assim, a problematização que eu faço no livro. E para desenvolver essa problematização, eu tenho que dialogar com diferentes áreas do conhecimento. Eu tenho que trabalhar com a criminologia, e especificamente com a criminologia cultural, porque ela é que me dá condições de investigar aquilo que eu defino como o primeiro plano do crime, como essa perspectiva fenomenológica e existencial da violência. Eu preciso de um pouco de direito, porque isso toca em determinadas liberdades e direitos fundamentais, como eu já referi, particularmente a liberdade de expressão artística. Eu preciso de psicologia social, porque no campo da psicologia social muito já foi produzido
no sentido de pesquisas que sustentam, ainda que de forma muito mal fundamentada e questionável, essa espécie de conexão entre o consumo de fantasia e a violência real. E, por fim, eu preciso da historiografia, porque, diferentemente do caso que envolveu os quadrinhos na década de 50, ou da perseguição que ocorreu nos Estados Unidos, promovida pela PMRC, né, contra o rock e o pop, as cruzadas, como assim eu as defino, contra os games, já se sustentam por 5 décadas. Né? Então, há aqui uma especificidade no âmbito daquilo que eu defino como criminalização da cultura, que é bastante diferente do caso das outras expressões artísticas. Tá? Então, eu vou tentar trabalhar cada uma dessas dimensões assim, de modo bastante apertado, para que a gente tenha espaço para debater depois. O livro é fácil de ser encontrado, não? Livro publicado pela Civilização Brasileira, um grande selo que vocês encontram em todas as grandes livrarias virtuais. Então, primeira questão, a questão relativa à violência. Na criminologia cultural, nós pensamos a violência como um fenômeno existencial. Ela brota devido a determinadas angústias, devido a determinadas emoções e sensações. Ela sempre é uma espécie de performance que não envolve só uma troca física, não é somente alguém golpeando alguém, mas também é uma troca simbólica. É uma performance através da qual alguém pretende se empoderar, permite ampliar o próprio eu, permite sentir-se mais poderoso e mais forte, portanto, há um fundo existencial e de significado aí, ao mesmo tempo que ele projeta determinados significados na vítima e para potenciais audiências. Então, quando a gente pensa na violência, a gente pensa numa espécie de cerimônia de degradação, através da qual o autor reconstrói a sua própria identidade. Isso é muito comum em casos de hipermasculinidade, de embrutecimento da masculinidade. Quando a gente pensa, por exemplo, na violência doméstica, é claramente uma performance de gênero, né? É uma troca simbólica, do mesmo modo que é uma troca de lugar. Uma troca física, eu digo. Bom, e quando a gente pensa especificamente nos autores, nos agentes, nas pessoas que protagonizaram esses atos de violência, quando a gente pensa, por exemplo, no Harris e no Klebold, em Columbine, quando a gente pensa nos atiradores no Brasil, no caso do Morumbi Shopping, no caso de Realengo, no caso de Suzano e agora recentemente no caso de Saudades, a gente percebe como questões existenciais brotam. E são essas questões existenciais que vão interessar a criminologia cultural desde uma perspectiva apreciativa, no sentido de compreender as razões que movem as pessoas a praticar esses atos tão horrendos. Não no sentido de justificá-los, mas no sentido de não simplificá-los. Essa é a ideia. Então, a primeira questão aqui é que, claramente, né, nós, como seres humanos, não somos sujeitos facilmente movidos por algo tão simples quanto o consumo de diferentes mídias. Aliás, se a gente vai aos cânones criminológicos, o próprio Sutherland, por exemplo, quando construiu a teoria de associação diferencial, deixou bem claro que o aprendizado de conduta criminal se dá dentro dos nossos círculos pessoais íntimos e minimizou de modo dramático o que poderia representar de potencial o consumo de violência por meio da mídia ou dos jornais. Então, o comportamento criminal ou violento é algo que nós aprendemos de outras pessoas e nós damos mais valor àquilo que nós aprendemos por meio dos nossos contatos íntimos. Então, mesmo nos cânones criminológicos, a gente não encontra algo que dê apoio a isso. Se a gente vai a um criminologista como o Jock Young, por exemplo, ele vai dizer que uma fortuna foi despendida nas últimas 5 décadas no campo da psicologia social para tentar comprovar, de algum modo, que o consumo da literatura, do cinema, dos games, seria capaz de levar os indivíduos a cometer atos violentos. E, obviamente, o resultado dessas pesquisas está apoiado no nada. Embora elas sejam utilizadas muitas vezes para dar suporte àquilo que eu defino como fenômenos de pânico moral, elas são epistemologicamente muito fracas. Então, a gente precisa ter um olhar sofisticado sobre a violência, compreender a violência como algo que é sim digno de investigação pela criminologia, mas não por meio dos mais grosseiros e simplificadores recursos retóricos. Bom, no entanto, como eu referi, nesses episódios traumáticos de violência, é comum que as pessoas procurem explicações simples e reconfortantes.
até porque a mídia trabalha sempre com prazos apertados, com limites de espaço, e tendencialmente tende a produzir um discurso simplificador, né, facilmente compreensível pelo seu público-alvo. Né? E, é claro, quando a gente simplifica, a gente subtrai a densidade do fenômeno e, muitas vezes, constrói aquilo que eu defino como bodes expiatórios para o problema real. Né? Bodes expiatórios que não nos auxiliam de modo algum a enfrentar as causas reais por trás de fenômenos complexos de violência, como, por exemplo, a humilhação que experimentam aqueles que não conseguem consumir em uma sociedade no qual as pessoas são medidas pelo seu nível de consumo, né? E nós acabamos criando esses fantasmas, esses bodes expiatórios. No caso dos games, se a gente vai à origem disso, nós encontramos nos Estados Unidos uma retórica que é sustentada fundamentalmente pelo Partido Republicano e pela Fox News, e pela NRA, que é a National Rifle Agency, que, em inúmeras oportunidades, fizeram o quê? Utilizaram os games violentos como uma espécie de cortina de fumaça que visa obstaculizar a discussão sobre o controle na aquisição de armas de fogo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos isso é uma questão muito grave, porque sem armas de fogo semiautomáticas, grande parte dos massacres que lá acontecem com assustadora frequência não teriam ocorrido ou teriam produzido uma quantidade de vítimas muito menor do que aconteceu. Por exemplo, a gente vai pegar um caso recente aqui no Brasil, né? A gente pega o caso de Saudades, né? A razão pela qual aquele rapaz ataca uma creche é porque ele sabe que lá ele vai encontrar uma resistência pequena e porque ele não conseguiu adquirir armas de fogo. Então, à medida que tu consegue adquirir armas de fogo de maior capacidade, os teus alvos se tornam mais ambiciosos. A tua intenção de produzir danos se torna maior. E essa intenção de produzir danos, que para nós parece horrível, e de fato ela é também em si mesma um fenômeno existencial. Porque aquilo que nós repudiamos como uma barbárie, como vidas ceifadas, em determinadas subculturas, especialmente subculturas que prosperam na Deep Web, é objeto de apreço, de adoração. Né? Atiradores como Harris e Klebold, como o Shaw de Virginia Tech e tantos outros, são verdadeiros heróis nessas subculturas. Então, as pessoas que praticam esses atos, é como se elas, de certo modo, fossem movidas por um projeto falho de identidade. São pessoas que normalmente têm um conjunto de frustrações sociais muito grande, né? Pessoas que muitas vezes têm doenças mentais não diagnosticadas ou que não estão sendo tratadas, né? E pessoas que, por meio desses atos, buscam alcançar determinados graus dentro dessas hierarquias subculturais, né? Pretendem alcançar, após a morte, uma espécie de eternidade. É como se passassem a figurar em uma galeria de heróis. E aí, na realidade, nós estamos fazendo exatamente o contrário do que deveríamos fazer quando nós damos a essas pessoas, na maioria das vezes de forma póstuma, porque é muito raro que sobrevivam a esses ataques, o caso de Saudades é uma exceção, quando nós damos a essas pessoas a vitrine, a notoriedade. Porque é exatamente isso que elas querem. Né? Elas fazem uma espécie de performance que é uma combinação de ataque a tiros com terrorismo, né? E, com isso, pretendem alcançar os jornais, pretendem alcançar essa perenidade nessas subculturas. Na Nova Zelândia, por exemplo, nós tivemos um ataque a mesquitas muçulmanas que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais, né? O que, inclusive, levanta questões sobre o que na arqueologia cultural nós chamamos de vontade de representação. Hoje as pessoas praticam crimes com o propósito específico de postá-los nas redes sociais, né? É o fenômeno dos estupros coletivos compartilhados em diferentes mídias e assim por diante, né? Então, a gente pode pensar com essa vontade de representação. A questão autoral nos leva não só a ter uma vontade de consumir o crime em diferentes mídias, porque nós somos consumidores de crime e violência, mas também de protagonizar atos criminosos. Mas eu queria dizer o seguinte, na Nova Zelândia, eles não divulgaram o nome do atirador. Não deram a ele qualquer espécie de notoriedade. Negaram a ele essa visibilidade posterior ao ato. E é desse modo que nós deveríamos tratar esses fenômenos. Bom,
No Brasil, né, o que a gente percebe é que não foram poucas as oportunidades em que esses ataques a tiros resultaram em episódios de pânico moral, de ampla criminalização da cultura, de expressões artísticas nos jornais e na imprensa do país, como também resultaram outro fenômeno correlato de ativismo judicial, né? Então, no Brasil, nós já estivemos em mais de uma oportunidade, algo que é completamente equivocado, e aqui estamos tocando em uma questão bem jurídica mesmo, a proibição de produtos, né, de expressões artísticas destinadas ao público adulto, com o propósito, completamente equivocado, de salvaguardar crianças e adolescentes desses produtos tão criminosos, né, e tão perigosos. Se nós fôssemos adotar esses critérios, nós teríamos que proibir todo o cinema adulto, né, e todas as expressões artísticas que, de alguma forma, não se conformam ao nosso padrão moral do que é certo e errado. O que levanta um problema substancial, não só sobre liberdade de expressão artística, sobre censura do Estado, mas também sobre o nível de intromissão, né, que determinadas autoridades podem ter no âmbito da produção de determinadas expressões culturais, né, o que claramente é inaceitável. E aí, como eu referi anteriormente, essa questão chegou à Suprema Corte norte-americana, e lá eles decidiram, sim, que os games eram expressão artística e estavam protegidos pelos postulados da segunda emenda, e, para além disso, apreciaram todas as pesquisas no âmbito da psicologia social que sustentam que os games provocam violência e as consideraram manifestamente inconclusivas. São pesquisas que não param em pé, embora alguns pesquisadores tenham tido a ousadia de dizer que o efeito era o equivalente ao de fumar e adquirir câncer de pulmão. E aí percebam o nível assim, de delírio a que alguns pesquisadores chegam, né? Porque quando a gente pensa em câncer de pulmão, se alguém tem suspeita de ter câncer de pulmão no Brasil, na Rússia, na China ou na Austrália, existe um procedimento padronizado na medicina, né, que vai tentar identificar se essa pessoa tem câncer de pulmão, né? Existem determinadas hipóteses através das quais ela pode ter adquirido esse câncer, né? Quando a gente fala nessa especulação sobre o fato de games causarem violência, a gente não encontra nenhuma espécie de consenso na comunidade acadêmica. Pelo contrário, tudo indica que não. A gente encontra um grande nível de dissenso, né? Mas, normalmente, a gente tem uma parcela isolada, né, da academia, acadêmicos que dialogam só uns com os outros, que dizem que sim, o que é anticientífico, porque o conhecimento científico pressupõe o debate, né? E uma imprensa que muito rapidamente vai buscar fundamentação, né, nessa literatura equivocada, né, para sustentar esses episódios de pânico moral, que na maior parte das vezes visam obstaculizar uma discussão mais séria, no caso americano, sobre a questão das armas de fogo. Então, basicamente, o cenário é esse, né? E é interessante como, no âmbito da política, o equívoco em relação a isso ele perpassa os diferentes polos, né? Por exemplo, o nosso ex-ministro da Justiça, o Cardoso, chegou a sustentar, em determinado momento, isso publicamente, né, que o consumo de games violentos, de algum modo, favoreceria o cometimento de violência real, né? O nosso atual presidente da República falou publicamente no mesmo sentido quando ainda era deputado, né? E há alguns anos atrás, no primeiro ano do seu mandato, o ex-presidente Donald Trump, logo após ter acontecido um ataque a tiros em uma escola californiana, convocou um encontro de especialistas para discutir aquilo que ele via como a causa desses ataques, ou seja, os games violentos. E aí a gente pensa, né, se essa é a discussão que a gente faz sobre o fundo existencial e expressivo de humanidade que existe por trás desses ataques, em vez de pensar em uma espécie de rede de proteção que seja capaz de identificar as angústias que as pessoas experimentam, o isolamento que elas experimentam, as doenças que elas efetivamente possam ter, e desse modo identificar antes que a coisa venha a explodir, realmente nós estamos perdidos, né? Isso é criminologicamente insensato, é sociologicamente insensato,
e no campo da psicologia social, aqueles que trabalham com essas questões vão dizer a mesma coisa, que é completamente insensato também. Então, basicamente, essa é a análise que eu fiz no livro, aqui de modo muito, muito apertado, né? Há muitas mais questões que emergem do livro e que não são tratadas aqui, inclusive a questão de por que o GTA, né, o Grand Theft Auto, ser o produto cultural mais bem-sucedido da história, mais do que Star Wars, mais do que Avatar, mais do que qualquer coisa, né? E aí a resposta que eu cheguei lá é que, por meio de representações mediadas, por meio da fantasia, da literatura, dos filmes e dos games, nós desejamos experimentar a sensação de liberdade que decorre da prática de condutas que desafiam o controle social. Aí é que está. Esse jogo, ele especificamente, é uma espécie de substituto para uma angústia existencial que é de estarmos submetidos a uma sociedade repleta de controles, uma sociedade entediante. Ele nos dá a possibilidade de contrariar todas as regras da vida social sem ter que causar um dano real a quem quer que seja e, obviamente, você ter que enfrentar a reação social que decorreria da prática daquelas condutas na vida real. Então, são muitos os temas que emergem daqui, com certeza o Spencer e o Alexandre vão levantar outras questões que são subjacentes, né? Como os crimes de ódio que acontecem hoje no âmbito de jogos online, né? Como os discursos de ódio que prosperam em fóruns ligados a jogos, como as questões de identidade estão provocando tensões equivalentes àquelas que a gente vê na vida real, no mundo dos jogos também, né? Então, por exemplo, há um movimento muito forte nos games nos últimos anos em torno de questões de representatividade, personagens negros, personagens indígenas, mulheres protagonistas, né? Tudo isso tem provocado reações muito fortes, né? A questão da sexualidade também. Então, são muitos os temas que envolvem esse universo, temas que merecem a atenção da criminologia, do direito, da psicologia social e também de outras áreas. Vou deixar em aberto espaço aqui para que a gente consiga falar um pouco mais sobre essas coisas de forma um pouco menos centralizada. Obrigado, professor Salah. Bom, é engraçado como as pessoas, elas não conseguem, em via de regra, acreditar que, ou melhor, não conseguiam acreditar que direito e tecnologia se aproximavam tanto quanto se aproximam hoje, né? É impressionante como as pessoas têm dificuldade também de identificar que videogame, como uma das formas de tecnologia e direito, estão intrinsecamente relacionados em muitos aspectos, né? Pessoalmente, eu tenho um trabalho muito focado na área de cybercriminologia, especificamente, e nesse sentido eu queria trocar algumas ideias com o professor. E aí algumas curiosidades também, né? Eu sou uma pessoa, eu sou um acadêmico de direito como professor, e eu adoro videogame. Eu jogo videogame, eu produzo conteúdo de videogame, né? Eu tenho uma outra profissão, eu sou dublador, eu sou dublador de videogame. E o professor falou agora recentemente, por exemplo, de trazer outros assuntos de alguma delicadeza constitucional para dentro da realidade do jogo eletrônico. Isso é até uma forma de auxiliar pessoas mais jovens a se interrelacionarem com certos assuntos, né? Porque o jovem não assiste televisão, o jovem, não estou apontando genericamente, né? Mas muitos jovens não assistem televisão, muitos jovens vão trabalhar em cima de vídeo on demand e de videogame também, propriamente dito. Então, dentre os videogames que existem hoje, por exemplo, um que eu tenho bastante experiência, que é o Rainbow Six acaba de trazer para dentro do universo o primeiro operador gay, assumidamente gay, casado com outro homem. Então, começa-se a se trazer questões constitucionalmente relevantes para inserir, óbvio, as pessoas mais jovens nesses assuntos que não de modo de leitura, né, o modo ortodoxo que nós utilizávamos na nossa época. Mas eu queria também levantar algumas outras questões que acho que são interessantes para a gente. O professor Alexandre mandou uma mensagem para mim, disse que está correndo para a casa dele para conseguir uma conexão mais estável, que parece que no tribunal estava com algum problema. Então, algumas coisas que me parecem importantes para serem levantadas aqui nessa sua apresentação, que eu achei espetacular. Eu gosto demais da criminologia, né? Meu primeiro livro foi sobre vítima dogmática, então, tão apaixonado que eu sou, eu defendo que a vítima do delito informático tem corresponsabilidade em algumas situações pela sua própria vitimização.
Mas dentro dessa sua apresentação, que eu gostei demais, eu queria propor um raciocínio. Aproveito para destacar que a professora Patrícia Peck está presente aqui como participante, como ouvinte da sua apresentação. Ela mandou uma mensagem elogiosa à sua pessoa. Então, o que eu gostaria de propor para ouvir sua opinião é que me parece que existem duas realidades que as pessoas talvez não entendam. Existe uma realidade de projetar uma violência externa ao ambiente virtual, a uma causação virtual, ou seja, a pessoa joga videogame em ambiente virtualizado e depois pratica violência fora do ambiente virtualizado. Isso parece ter um tipo de peso para a mídia, para os estudiosos mais restritos. Mas existe uma outra associação importante, que é a ideia da violência, da causação, ou em tese, causação de uma prática de videogame, por exemplo, de alguma forma de violência, e um acesso de violência dentro do próprio ambiente virtual. Ou seja, tem violência que acontece dentro do mundo do videogame, que se associa a violências que acontecem no mundo real e violências que ficam exclusivamente no mundo virtual, né? Como o senhor comentou nessas questões de ódio, questões de fóruns e assim por diante. Existe um professor na Índia, um professor muito famoso na cibercriminologia, chamado Jai Shankar. Não sei se o senhor tem esse conhecimento desse professor, que desenvolveu uma teoria chamada teoria dos espaços transitoriais. E aí é muito interessante a forma como esse professor apresenta essa teoria, porque ele diz que a flexibilização da identidade, uma anonimidade dissociativa e uma ausência de um fator de constrição em cyberespaço, e aí vamos chamar isso de virtualidade, estimulariam a escolha por delinquir no cyberespaço, mas jamais produziriam um efeito fora do cyberespaço. Então ele faz essa divisão entre violência dentro desse espaço e violência fora desse espaço, e faz essa mesma divisão que o senhor fala, ou seja, não há uma base científica que demonstra que a violência se produz além do ambiente virtualizado. Queria saber como é que o senhor entende essa divisão. Se o senhor concorda, não concorda? Você acha que o raciocínio é o mesmo? É bem interessante pensar desse modo, né? E isso, inclusive, se conecta com algumas pesquisas que foram feitas por um pessoal no âmbito da psicologia social, o professor Markey, fundamentalmente, que fazem a seguinte análise. Aqui talvez a gente possa até fazer um paralelo que eu não tinha pensado nessa perspectiva que tu traz agora, que é a seguinte. Eles fazem um levantamento que começa no início da década de 80 e se estende até possivelmente ao final da primeira década desse século. Tá? E o que eles fazem? Eles estatisticamente vão comparar os períodos de lançamento de jogos considerados como violentos e, portanto, potencialmente criminógenos, né? Fomentadores da criminalidade violenta, com as estatísticas de crimes violentos. Então, eles fazem esse exame. E é um exame bastante interessante, porque a gente percebe que a indústria dos games nessa época experimentou um boom gigantesco, né? Não tem como tu comparar a quantidade de pessoas que, de algum modo, joga hoje com a quantidade de pessoas que jogava nos anos 80. Né? Hoje, pessoas de todas as idades, né, de todos os gêneros, jogam games. Elas podem não ter consoles, como eu e tu tem, né? Eu tenho a felicidade de ter um Series X e um PlayStation 5 em casa. A maioria das pessoas do planeta está sonhando em ter um só, e eu consegui ter os dois, né? Mereço isso no meio da pandemia, né? Me fazer um pouco feliz, né? Mas, enfim. E aí eles perceberam o quê? Eles perceberam que as estatísticas da criminalidade violenta nos meses e nas semanas que sucedem o lançamento de jogos como Call of Duty, como Mortal Kombat, como GTA, não só não cresciam, como decaíam. E aí, é claro, eles são cuidadosos, não é pensamento simplificador. Então, aí a gente poderia dizer o seguinte, bom, mas então o raciocínio é o oposto. Então, o raciocínio é de que as pessoas, de algum modo, experimentariam uma forma de catarse, né, porque, por meio da representação mediada, dariam vazão a esses sentimentos, né, de impotência, de fúria, de frustração, de angústia existencial por causa da opressão do controle, e que, com isso, deixariam de praticar crimes violentos que, de outra forma, praticariam. Né? Há uma tentação em pensar nesse sentido.
Né? Mas eles vão dizer o seguinte, não, nós não vamos tão longe nesse sentido de dizer o seguinte, porque a gente vai dizer o seguinte, o que é possível, e eu acho que isso a gente pode afirmar, é que um indivíduo que tem a propensão para praticar atos de violência e que, diferentemente de estar frequentando espaços públicos nos quais poderia desempenhar essa violência, está dentro de casa jogando um game violento, é um indivíduo a menos que estará praticando violência nas ruas. Então, no mínimo, essa relação tu pode fazer. E daqui a pouco tem essa segunda dimensão, que daqui a pouco o sujeito está praticando, sim, violência de um outro modo, né? Não no sentido físico do termo, né? Mas no sentido simbólico, é perfeitamente possível, né? E se, como eu sustento, a violência é muito mais, né, um efeito de troca simbólica de significado, porque nós somos seres movidos por significado, do que propriamente a troca física em si. A troca física é uma forma de reconstruir o próprio eu e de subjugar o outro. E isso tu pode ter de forma mediada também, não só contra os adversários programados para fazer isso em jogos single player, mas contra adversários reais online. E aí, daqui a pouco, a gente está dentro de uma realidade em que essas coisas começam a se comunicar e a gente começa a perceber como fecha, mesmo, realmente. Uma coisa interessante, né, professor? O Brasil ontem ganhou o campeonato mundial de Rainbow Six. O Brasil ficou com os 3, primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí existe toda uma categoria de esportes hoje em dia, né? Sim. E os esportes são, essencialmente, em tese, jogos que estimulariam a tal violência, que é eu também concordo com o professor, que é uma grande bobagem. Mas na hora de ver o Brasil em cima do pódio, num esporte, aí ok, aí é esporte. Sim. Na hora de ver um ato de violência, não, aí é uma situação de violência, né? E o Brasil se mostra extremamente competente na área de jogos eletrônicos. Seria tão absurdo isso quanto dizer que o boxe tem que ser proibido, que também é um esporte, porque pessoas que praticam boxe são mais violentas. E aí também tem um estudo bem específico, né? Aliás, tem até um filme que trata sobre isso, do quanto o boxe retira a violência de dentro das pessoas. Né? Sim. Mas se a gente vai pensar, né, nessa questão dos esportes, né, isso se transformou, inclusive, numa espécie de mecanismo de ascensão social. Né? Quantos jovens não estão conseguindo encontrar um caminho num mundo cada vez mais difícil, mais hostil, mais incerto, mais imprevisível, para ter uma vida digna, uma vida de sucesso por meio dos esportes. Né? Eu, francamente, eu não sou muito ligado em jogos online competitivos. Né? Nem eu. Muito difícil. Eu gosto mais da experiência single player. Ela pode ser uma experiência difícil. Eu tenho orgulho de dizer, estou chegando aí daqui a pouco, no ano que vem, nos 50 anos, que eu consigo jogar jogos que essa gurizada aí, muitas vezes, não tem peito para encarar. A série Soulsborne, por exemplo, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro, joguei, acabei todos. Né? E gosto de experiências narrativas nas quais questões de identidade entram em questão. O caso do Mass Effect, que agora saiu uma versão remasterizada dos 3 originais, que, em termos de narrativa, são a minha série favorita da história dos games. E eu estou aí em cima disso, já recebi no dia 1 e estou lá jogando. Né? Mas isso é uma estupidez, porque, na realidade, hoje tu pensar os games desse modo, no âmbito de uma correlação, isso é tão importante para uma etiologia da violência quanto dizer que o eventual atirador respirava, que usava meias e que tomava refrigerante. Qual é o jovem hoje em dia de 18, 19, 20, 21 anos que não jogou em algum momento da sua vida games violentos? Né? Então, isso também, de novo, né, parece que eu sou um adepto do Sutherland, não sou. Né? A contribuição hoje parece pequena, né, mas, de algum modo, parece que a gente está esbarrando no Sutherland hoje. E eu acho que ele tem razão quando ele diz o seguinte, eu não concordo com a explicação dele, mas ele tem razão quando ele diz o seguinte, nós devemos procurar a explicação acerca do comportamento criminal naquilo que lhe é específico, e não em algo que é efetivamente experimentado pela maioria das pessoas. Né? Claro, então, se a gente vai pensar nesses termos, quantas pessoas consomem games violentos com regularidade e quantas delas efetivamente participam de atos violentos com regularidade? Né? De fato, isso não parece encontrar nenhuma base de sustentação. E a ideia dessa nossa conversa, ela veio no momento em que começaram a buscar a comissão
para dar entrevistas sobre os problemas que têm acontecido, que inclusive uma moça que já falou a mesma coisa aqui, deixa eu ver se eu identifico rápido aqui no nosso bate-papo. Olha, Lorena Cruz, ela fala que ela é advogada e gamer e já sofreu violências de gênero com outros players. Então, Sim. eles buscaram a gente para que a gente falasse um pouco sobre o uso dos games online, das plataformas de conversas de games online, ah, e de uma associação disso em relação ao nazismo. Se nós achávamos que os games eram uma forma de trazer de volta o nazismo, porque afinal de contas teve lá o Duke Nukem em 3D e teve uma série de jogos que estimulavam a linguagem nazista. Aquela bobagem de sempre que a gente ouve. Na verdade, se a gente vai pensar em termos de FPS, o jogo que inaugurou o FPS moderno, que inventou o gênero por definição, é o Wolfenstein 3D. O jogo no qual nazistas são exterminados sistematicamente. Né? Agora, nós estamos vivendo tempos estranhos, porque há cerca de 2 anos atrás, né, uma campanha foi desenvolvida nos Estados Unidos por supremacistas contra a Bethesda e a ID por estarem desenvolvendo um jogo no qual os nazistas eram os inimigos. Vejam bem, né? E aí, me desculpem, eu me reservo o direito de experimentar a satisfação de aniquilar nazistas de forma mediada, e não há quem vai tirar isso de mim. Né? Os nazistas são vilões tradicionalmente, e assim devem ser compreendidos. Né? Por favor. Então, eu acho que é exatamente o contrário. Pelo contrário, que a gente tem. Isso é uma coisa comum, né? Talvez algumas pessoas não gostem de reconhecer isso, mas a gente sabe que nesses espaços de criatividade multiculturais, e a indústria dos games hoje a indústria dos games é uma indústria que recruta talentos do mundo inteiro, né? Pessoas de todos os gêneros, de todas as etnias, de todas as orientações sexuais, hoje trabalham ativamente no desenvolvimento de games, né? Como trabalham também no âmbito da indústria do cinema e de N outras. Né? Então, é natural que a gente veja nos games hoje uma grande disputa em termos de identidade, de representatividade. Né? E eu percebo, francamente, com exceção de alguns produtos, que são produtos de nicho, que eu, inclusive, identifiquei no videogame Violência, que foram desenvolvidos por estúdios pequenos e inexpressivos, né? Que são realmente produtos movidos por uma intenção de ódio, o Replay, o Ethnic Cleansing, o Hatred e outros jogos assim. Né? O que a gente vê nos games hoje em dia é uma grande batalha por identidade e representatividade, na qual a gente percebe na indústria uma intenção de expansão e de reconhecimento dessa diferença. Né? A gente tem percebido isso, um movimento muito forte nos quadrinhos, no cinema e de modo geral nesse sentido. E existe, né, uma cultura de 10 anos para cá de gamificação de tudo, né? Você gamifica o ensino jurídico, você gamifica seu programa de pontuação, você gamifica o estudo de vinho, você gamifica tudo. Né? Então, há uma tendência oposta, né, no sentido oposto. Eu vou aproveitar que nós temos poucos minutos para o nosso, infelizmente, para o final do nosso encontro, mas já gostaria de convidar o professor para um evento que nós estamos desenhando para o mês de agosto, que é um seminário ou um simpósio de direito penal informático. Gostaria que, caso o senhor possa, o senhor participe novamente trazendo toda essa complexidade do assunto, que me parece maravilhoso. Inclusive, caso o senhor aceite, no mesmo painel do professor Jai Shankar, que é o cybercriminólogo que apresentou essa teoria dos estados transitórios. É uma pessoa super, super acessível. Ele aceitou ontem o convite de participar já do nosso evento, então seria, de repente, um encontro de gigantes. E vamos criar um novo espaço para debatermos sobre isso. Eu só vou ler uma ou duas perguntas aqui, porque nosso tempo se extingue daqui a poucos minutos. Eu vi uma bastante interessante aqui, do Ricardo Capozzi, que é membro aqui da nossa Comissão de Direito Digital, em que ele pergunta se nós achamos, eu vou entender dessa forma, que a alienação de uma pessoa sob influência de um videogame de qualquer natureza poderia ser alegado como uma atenuante da sua defesa. Vou deixar o senhor começar nessa resposta curiosa. Ele comparou aqui a ideia de uso de drogas alucinógenas, porque as tecnologias já são compreendidas como aditivas, né? Eu acho bem complicado pensar nesses termos, né? E vou dizer por quê. Né?
Há alguns anos atrás, agora acho que já são 2 anos, a OMS criou, no âmbito das suas classificações, a ideia do vício em games. E ela criou essa ideia de que existiria esse vício em games sem ter efetivamente ter feito o debate necessário na comunidade científica, né? Comunidade científica completamente fraturada nesse sentido, e alguns dos autores que foram utilizados para apoiar essa iniciativa, né, chegaram a sustentar que seria um efeito equivalente ao de consumo de drogas. E isso, desde a minha perspectiva, é completamente equivocado, né? A sensação que a gente experimenta quando joga, né, a sensação que alguém experimenta quando mata, entre aspas, um adversário online, ela é equivalente à sensação que a gente experimenta quando come chocolate, quando tira uma nota boa numa prova. O nosso cérebro libera dopamina, isso nos é prazeroso. Como é prazeroso também a curtida que a gente obtém na rede social, quando a gente obtém o engajamento, aquilo desperta sensações de prazer no nosso organismo. Então, assim, eu penso que a teoria que melhor, digamos assim, retrata essa espécie de relação entre a prática de violência real e a fantasia é aquela que sustenta o seguinte, né? Foi o Craig Ferguson que discutiu isso de um modo mais qualificado, digamos assim. Basicamente, a ideia é a seguinte, né? A fantasia, seja a dos games, tá? Seja a de um filme, tá? Ela é uma espécie de catalisador estético. O que eu quero dizer com isso? Ela influencia a forma que a violência vai adquirir, tá? Mas não é um catalisador de motivação. Tá? A motivação, como eu já referi, ela vem das angústias e das sensações da nossa experiência real. Se tu tira a fantasia de cena, tá? Tu retira o colorido, né, da violência. Né? Por exemplo, alguém matou outra pessoa usando o uniforme do Homem-Aranha. A pessoa mataria do mesmo modo. Ela mataria, só que não mataria usando o uniforme do Homem-Aranha. Usaria qualquer outro tipo de inspiração, entre aspas, no qual ela pudesse se basear. Então, a fantasia é uma espécie de catalisador estético. Ela pode influenciar no colorido da violência, mas não na motivação. E essa é uma espécie de proteção que nenhum criador tem como dar para a sua criação. Ninguém está livre de servir, entre aspas, de inspiração para que alguém dê vazão às suas angústias reais praticando um ato violento com um colorido da fantasia que a própria pessoa criou, né? Então, eu acho que essa argumentação nesse sentido, qualquer argumentação no sentido de que uma influência teria havido por força do consumo ou da imersão, ela me parece muito frágil, muito difícil de ser sustentada argumentativamente, né? Houve casos, e não foram poucos os casos, tá? Em determinados processos nos quais os advogados tentaram utilizar este argumento. O argumento de que a pessoa X era uma pessoa normal, que tinha um bom convívio social, que não tinha problemas de relação, que era um bom aluno e assim por diante, e que, de algum modo, os games, a fantasia, os casos que envolvem EverQuest e tantos outros jogos, né, de algum modo teria provocado uma deterioração da identidade daquela pessoa, o surgimento de uma angústia que teria feito com que essa pessoa viesse, então, a praticar um ato de violência real, né? Mas, obviamente, essas alegações nunca foram aceitas como excludentes em nenhum tribunal do mundo civilizado, justamente por quê? Porque não há como sustentá-las em evidências, em provas, né? Isso é uma simples especulação, né? Então, me parece que utilizar isso como uma estratégia de defesa, né, seria um erro e um equívoco muito grande. E eu acrescentaria, professor, a questão da lógica da consciência da ilicitude, né? Não há que se equiparar a inconsciência da ilicitude gerada por uso de droga alucinógena com a inconsciência ou com a consciência da ilicitude de uma pessoa que tem uma adição, por exemplo, a jogos eletrônicos. Não há relação, né, na causação do fato propriamente dito. Professor, eu vou pedir uma gentileza para o senhor. Se o senhor tiver uma rede social ou algum contato, LinkedIn, alguma coisa, que o senhor, por gentileza, coloque no bate-papo, assim como eu vou colocar nesse momento, para que as pessoas, nós temos 114 pessoas presentes aqui, para que elas tenham aí uma forma de manter contato conosco sobre esta temática. Então, pronto, está aí o
o Instagram do professor Salah. Professor, foi um grande prazer. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu gostaria de conversar com o senhor mais umas 2 horas aqui, pelo menos. Nós temos muitas coisas em comum, muitas coisas interessantes para que a gente possa falar. Tem muitos temas que eu gostaria de compartilhar e ouvir a sua opinião, que me interessa muito. Mas nós vamos ter outras oportunidades. O professor Alexandre pediu desculpas, não conseguiu chegar. Eu sei que ele é um amigo querido seu, mas a gente se compromete a fazer um novo evento. Acho que a gente poderia já se comprometer a fazer esse evento de agosto, trazer um painel maior, com muito mais tempo do que isso, para que haja um debate mais rico sobre esse tema. Agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço muito a presença do professor Salah, em nome da Comissão de Direito Digital. Eu gostaria de convidar todos para participarem amanhã, caso tenham interesse, de um webinar de questões jurídicas dos bancos digitais no seu segundo dia. Professor, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Boa noite e até a próxima.